Olá, meus queridos. Hoje eu tenho uma palavra no livro de Mateus, no capítulo 16. Eu quero responder uma pergunta que muitos fazem. E essa pergunta ela já foi feita também no passado. Certa vez, muitas pessoas questionavam, né, quem é Jesus Cristo? Fazendo essa pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? E aconteceu um fato interessante, aqui no capítulo 16, no versículo, a partir do versículo 13, aconteceu o seguinte: indo Jesus para as bandas de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então ele queria saber o que as pessoas estavam dizendo sobre quem era ele. Responderam, versículo 14: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e alguns dos profetas. Aí Jesus ouviu o que os discípulos disseram e perguntou para os discípulos: mas, versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta difícil. Mas de acordo com o que Jesus ensinava para os discípulos, era de se esperar que eles talvez soubessem, evidentemente, ou que eles entendessem quem era Jesus Cristo. E eu já vou te dar a resposta aqui no versículo 16. Mas antes, eu quero só dizer para você o seguinte: hoje no mundo, muitas pessoas, a maioria das religiões, elas confundem e tem uma resposta contrária do que essa que você vai ouvir aqui na palavra de Deus. Talvez isso fará você refletir um pouco sobre essa questão. O Evangelho do Reino, o verdadeiro Evangelho, ele nos diz realmente a verdade. E a verdade às vezes nem sempre é aquilo que nos é ensinado ou aquilo que a gente ouve, entende e aprende ao longo do tempo. Bem, dizem que Jesus Cristo, alguns dizem que Jesus Cristo é Deus, o Deus Todo-Poderoso. De acordo com a palavra de Deus, isso não é verdade. O versículo 16 que eu vou ler para você agora nos revela algo sobre quem era ou quem é Jesus Cristo. Veja o versículo, ouça o versículo 16. Respondeu Simão Pedro, a indagação de Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus disse a Pedro? Versículo 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Observou aqui que Pedro respondeu de maneira correta: tu és Cristo, o ungido, tu és o Filho de Deus. Se Jesus automaticamente, ou talvez assim, se realmente ele fosse Deus, consequentemente, essa seria uma oportunidade extraordinária para que o próprio Deus, o autor da Bíblia, nos revelasse a sua identidade. Porque bastaria Pedro responder a Cristo: tu és o Deus Todo-Poderoso. Pronto, já estava implicitamente esclarecido, explicitamente, melhor dizendo, esclarecido. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho. E Jesus disse, no versículo 17, que não foi carne e sangue quem revelou para ele, mas foi o próprio Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, eu quero te dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, a quem, claro, devemos dar honra e glória e agradecer por tudo que Ele fez, faz e com certeza irá fazer em breve.